Meu nome é Irmã Maria, e desde que me entendo por gente, minha vida pertence a Deus. Não foi por obrigação, nem porque alguém esperava isso de mim. Foi uma escolha do coração, uma certeza profunda de que não existia propósito maior do que amá-lo, servi-lo e segui-lo com todo o meu ser. Desde o primeiro dia em que pisei no convento, ainda jovem, eu soube, era ali que eu deveria estar. Aquelas paredes se tornaram meu lar, as irmãs ao meu redor, minha família e a obra de Deus, minha missão. Cada dia era uma nova chance de me aproximar dele, de buscar sua presença, de entender sua vontade e de compartilhar seu amor com quem mais precisava. Passei anos ensinando, orando e guiando outras pessoas. Consolei os doentes, alimentei os famintos, segurei as mãos dos solitários. Rezei por aqueles que haviam se perdido e celebrei quando encontravam a fé novamente. Em muitas noites silenciosas, diante do Santíssimo Sacramento, eu sussurrava orações, buscando escutar sua voz no mais profundo do meu coração. E às vezes, eu pensava sobre o que viria depois desta vida. Nunca tive medo da morte. Para mim, ela nunca foi um fim, mas uma passagem, a porta para algo muito maior do que este mundo poderia oferecer. Sempre acreditei nisso com todo o meu coração, mas ainda assim, me perguntava, será que eu reconheceria o momento quando chegasse? Será que estaria pronta quando Deus me chamasse de volta para casa? Quando recebi o diagnóstico de câncer, não questionei a vontade de Deus. Os médicos me disseram que já era tarde demais, que havia tratamentos, mas que só prolongariam o inevitável. Eu não vi isso como uma batalha a ser vencida. Vi como mais um passo na jornada, um que eu percorreria com a mesma fé com que caminhei por toda a minha vida. Minhas irmãs no convento ficaram arrasadas. Choraram, oraram, pediram a Deus um milagre, mas eu as consolei. Não se entristeçam. O plano de Deus é sempre perfeito. Se Ele está me chamando, eu irei com alegria. Os dias passaram e meu corpo foi se enfraquecendo. A dor vinha em ondas, mas nunca me roubou a fé. As irmãs cuidavam de mim com todo o amor do mundo. Liamiam as escrituras quando meus olhos já não conseguiam mais focar. Oravam por mim quando a dor se tornava insuportável. Eu sentia o amor de Deus em cada gesto, no toque suave de uma mão ajustando meu travesseiro, nas palavras sussurradas de uma prece, nos olhares cheios de compaixão. Quando percebi que mal conseguia levantar a mão para fazer o sinal da cruz, soube que o fim estava próximo. Ao meu redor, ouvi suas vozes em oração, baixas, serenas, carregadas de amor. Eu não estava sozinha, nunca estive. E naquele momento, tive a certeza de que Deus estava ali, me esperando, pronto para me receber de volta em seus braços. Eu queria dizer a elas para não chorarem, mas minha força já se esvaía. Minha respiração ficou mais lenta, e nos últimos instantes, senti um calor suave me envolver. Uma paz tão profunda tomou conta de mim que, de repente, toda a dor, toda a fraqueza e todo o peso do mundo desapareceram. Num piscar de olhos, a dor que carreguei por tanto tempo se foi. A exaustão que me aprisionava, o cansaço que tornava cada pequeno movimento um desafio, tudo sumiu. Eu me sentia leve, mais livre do que jamais havia sentido. Era como se todas as amarras da existência física tivessem sido desfeitas, mas eu não estava me movendo por conta própria. Eu estava sendo levada, conduzida por algo muito maior, algo que ia além da minha compreensão. Olhei ao redor, tentando entender o que estava acontecendo, e então vi a mim mesma. Meu corpo estava ali, deitado na cama, as mãos cruzadas sobre o peito. Meu rosto tinha uma serenidade que só aqueles que partiram deste mundo podem ter. As irmãs ainda estavam ao meu redor, cabeças inclinadas em oração, as vozes suaves e firmes, repetindo as mesmas palavras que tantas vezes havíamos recitado juntas. Algumas tinham lágrimas nos olhos, outras apertavam seus rosários, como se segurá-los com força pudesse me manter ali por mais um instante. Mas eu não sentia tristeza. Não havia apego àquele corpo, nem medo do que estava acontecendo, apenas paz. Em um instante compreendi, eu não estava mais presa àquela forma terrena. Meu corpo havia cumprido seu propósito, mas ele nunca foi de fato quem eu era. Agora, eu estava livre, e então senti um calor diferente de qualquer outro. Não era como o calor do sol ou o aconchego de um abraço humano. Era algo mais profundo, mais vivo. Uma presença que me envolvia por inteiro, que tocava cada lembrança, cada pensamento, cada parte de mim. Era amor, um amor que sempre estivera ali,
esperando pacientemente minha volta. Aos poucos, a cena diante de mim começou a desaparecer, não de forma abrupta, mas como a transição suave da noite para o amanhecer. A luz bruxuleante das velas e as preces murmuradas das minhas irmãs se dissolviam em algo muito maior, algo que transcendia tempo e espaço, algo mais real do que qualquer coisa que eu já havia conhecido. Eu estava sendo atraída para esse lugar. Não caminhei, não corri, apenas me movi, como se a própria essência da minha alma soubesse exatamente para onde ir. Eu era levada para frente, envolvida por aquele calor que agora me cercava por completo. Não havia medo, nem por um instante. Apenas alegria. E então, eu vi a luz. Mas não era uma luz como as que conhecemos na Terra. Não era apenas brilho, não era apenas dourada ou branca. Era viva, pulsava com uma beleza que nenhuma palavra poderia descrever. Era imensa, estendendo-se infinitamente em todas as direções. Mas não era vazia. Havia algo nela, algo que eu ainda não conseguia compreender completamente, mas que era mais maravilhoso do que qualquer coisa que eu pudesse imaginar. Conforme me aproximava, senti algo mudar dentro de mim. Todas as perguntas que um dia carreguei no coração sobre a vida, sobre a morte, sobre o plano de Deus, deixaram de ser um mistério. As respostas não foram ditas, mas simplesmente estavam ali. Eu as conhecia sem precisar perguntar. A verdade fazia parte daquele lugar, entrelaçada em sua própria essência. E naquele instante eu soube, este era o meu lar. Não era como se eu já tivesse estado ali antes, mas a sensação de pertencimento era tão profunda, tão perfeita, que nada na minha existência terrena jamais havia sido tão real quanto aquele momento. Então, algo mais aconteceu. Uma presença se fez presente, vasta, poderosa, repleta de um amor tão intenso que parecia impossível de conter. Era mais próxima do que a minha própria respiração, e ao mesmo tempo, envolvia tudo ao meu redor. Foi ali que compreendi. Aquela era a fonte do calor que eu sentia, a razão daquela paz arrebatadora, o amor que me acolhia de um jeito que eu nunca havia experimentado antes. E eu soube, era ele. Eu não precisava ver seu rosto para saber que ele estava ali. Nenhuma palavra foi necessária. Sua presença era suficiente. Cada parte da minha alma o reconheceu no mesmo instante, como um filho que, depois de muito tempo perdido, finalmente retorna aos braços do pai que sempre o esperou. Naquele momento, tudo o que eu havia acreditado, tudo o que eu havia ensinado, tudo pelo que eu havia esperado, era real. Não havia dúvida, não havia incerteza. Ele não era apenas uma ideia, não era apenas uma história das escrituras. Ele estava ali, vivo, presente, e mais real do que qualquer coisa que eu já havia conhecido. Antes mesmo de vê-lo, eu já sentia seu amor. Ele me envolvia como ondas suaves, cada uma trazendo algo ainda mais profundo, mais intenso, mais belo do que a anterior. Mas não era o amor como conhecemos na Terra. Era um amor perfeito, absoluto, que preenchia cada parte de mim, sem deixar espaço para nada além dele. Um amor que via tudo. Cada detalhe, cada falha, cada pensamento escondido. E ainda assim, me amava por inteiro. E então, através do brilho daquela luz, ele deu um passo à frente. Eu não conseguia falar. Não conseguia me mover. Apenas estar ali, diante dele, tomada pela realidade de que o meu Salvador, o meu Deus, estava bem ali, diante de mim. Seus olhos encontraram os meus, e naquele instante, eu soube que ele havia visto toda a minha vida, cada ato de serviço, cada oração sussurrada, cada vez que ajudei alguém, cada erro que cometi, cada dúvida silenciosa, cada gesto de fé. Ele viu tudo, mas em seus olhos não havia condenação, nenhum julgamento, apenas amor. Um amor sem limites, sem condições, sem reservas. Havia tantas coisas que eu queria dizer, tantas perguntas, tantos sentimentos misturados dentro de mim. Mas antes que eu pudesse falar, ele estendeu a mão. No momento em que o fez, tudo ao nosso redor mudou. Eu sabia, sem precisar de palavras, que aquilo era apenas o começo do que ele queria me mostrar. Enquanto eu seguia mais fundo naquela luz, sentia o próprio ar carregado de algo indescritível, algo que nenhuma palavra humana poderia explicar. Cada movimento, que não era um caminhar como na terra, me aproximava de algo que eu ainda não conseguia ver, mas que minha alma já reconhecia. E então eu o vi, Jesus. Não uma imagem, não um conceito, não um vislumbre distante das escrituras, mas real, vivo, presente, mais tangível do que qualquer coisa que eu já havia conhecido.
A luz que emanava dele era diferente de tudo ao redor. Não era apenas brilho, era amor. Amor puro, absoluto, irradiando dele como ondas tão intensas que me atravessavam, preenchendo cada espaço dentro de mim. Seu rosto carregava sabedoria, bondade, um amor que ia além da compreensão humana. E em seus olhos, ali havia tudo. Ele me conhecia por completo. Sabia cada detalhe sobre mim, cada pensamento, cada dúvida, cada lágrima, cada momento de fé, cada alegria. E mesmo assim, não havia condenação. Nenhuma decepção, nenhuma distância. Apenas amor, puro, absoluto, incondicional. Por um momento eu fiquei imóvel, não por medo, mas porque eu estava completamente tomada pela grandiosidade daquele instante. Ali estava eu, diante dele. Passei minha vida inteira buscando sua presença, orando, entregando-me à sua vontade, ansiando por esse momento. E agora, ele estava bem ali, diante de mim. Senti-me pequena, mas não de um jeito que diminuísse meu valor. Era como se, pela primeira vez, eu compreendesse a imensidão do seu amor, um amor tão vasto que transcendia qualquer entendimento. Meus olhos se encheram de lágrimas, não de tristeza, nem apenas de alegria, mas pela profundidade daquele amor que emanava dele, e me envolvia completamente. A sensação era clara. Eu tinha chegado em casa, tudo pelo que anseiei, tudo o que tentei entender, tudo pelo que lutei na vida. Tudo me guiou até aquele momento. Sem nem pensar, caí de joelhos. Não foi por obrigação, nem por hábito. Meu corpo simplesmente não conseguia permanecer de pé diante de tamanha glória, santidade e amor. Minhas mãos tremiam enquanto eu tentava encontrar palavras para dizer, mas o que poderia expressar um coração diante daquele que me criou? Daquele que me amou antes mesmo que eu soubesse o que era o amor? Queria dizer a ele o quanto esperei por aquele momento, o quanto tentei servi-lo, o quanto acreditei em suas promessas. Queria perguntar sobre tudo o que carreguei no coração por tantos anos, sobre o sofrimento, sobre a fé, sobre tudo o que nunca compreendi por completo. Mas antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ele se moveu em minha direção, estendeu a mão, e naquele instante, tudo ao nosso redor mudou. Era como se o próprio lugar respondesse à sua presença. O ar ficou mais vivo, carregado de algo indescritível. O tempo já não existia da forma que eu conhecia. Não havia segundos, nem minutos, apenas algo eterno, completo, sem fim. Quando sua mão tocou a minha, um calor tomou conta do meu ser, uma paz como eu jamais havia sentido. Mas não era só isso. Não era apenas um toque. Era como se a própria essência dele se derramasse dentro de mim, preenchendo cada parte do meu ser com algo maior que a alegria, maior que a paz, maior que qualquer emoção humana. E então, em um único instante, toda a minha vida passou diante dos meus olhos. Mas não eram apenas memórias. Era como se eu estivesse vivendo cada momento novamente, vendo minha história através dos olhos dele. De repente, eu estava revivendo cada momento da minha vida. Mas desta vez, não com meus próprios olhos. Eu via tudo através dos olhos dele. Vi minha infância, o instante em que senti pela primeira vez o chamado de Deus, o dia em que fiz meus votos, os anos dedicados ao convento, os momentos de dúvida, os momentos de fé. Vi cada ato de bondade, cada vez que amei os outros como ele havia me ensinado, cada oração que sussurrei na solidão da capela. Mas também vi as oportunidades que deixei passar, as vezes em que deixei o medo me paralisar, os momentos em que hesitei, em vez de confiar plenamente no seu plano. E ainda assim, não havia vergonha, não havia arrependimento, não havia julgamento, havia apenas amor, compreensão. Foi quando percebi, ele sempre esteve comigo, em cada pequeno momento da minha vida, mesmo naqueles que eu achava insignificantes. Ele nunca deixou de me amar, nunca deixou de me guiar, nunca deixou de me atrair para mais perto dele. Então, ele falou. Sua voz não era apenas um som. Ela ressoava dentro de mim, preenchendo cada parte do meu ser. Era ao mesmo tempo suave e poderosa, acolhedora e imponente, familiar e, ao mesmo tempo, além de qualquer coisa que eu já tivesse conhecido. Minha amada filha, ele disse. Sua voz carregava mais calor que o sol, mais amor que o oceano mais profundo. Eu sempre estive com você. As lágrimas escorreram pelo meu rosto, enquanto o peso daquelas palavras tomava conta da minha alma. Ele sempre esteve comigo. Em cada momento de alegria, em cada temporada de luta, em cada oração dita e não dita, em cada medo, em cada dúvida, mesmo nos momentos em que questionei se estava fazendo o suficiente, se estava realmente seguindo sua vontade, se estava vivendo como ele desejava. Ele nunca me abandonou, nunca parou de me amar.
nunca deixou de me guiar, e eu queria ficar ali para sempre, naquele instante, na sua presença, no perfeito entendimento de que eu era plenamente conhecida e plenamente amada. Mas então, algo mudou. Seu olhar ainda era o mesmo, cheio de amor e calor, mas agora havia também propósito. Há algo que preciso lhe mostrar, ele disse. E no mesmo instante, tudo ao nosso redor se transformou. A luz não desapareceu, a paz não se desfez, mas algo mudou. Nós nos movíamos, não através do espaço, não através do tempo, mas para algo ainda maior, algo que eu ainda não conseguia compreender. O ar ao nosso redor parecia vibrar, como se o próprio universo estivesse se expandindo, e eu soube. O que estava prestes a acontecer mudaria tudo, mas não perguntei para onde estávamos indo. Eu não precisava. Eu confiava nele completamente. No instante em que Jesus segurou minha mão, tudo mudou. Não foi como dar um passo à frente, da maneira que nos movemos na Terra. Foi algo maior, algo mais profundo, como se pela primeira vez eu estivesse realmente atravessando para a eternidade. Num instante, tudo ao meu redor se transformou. Era como se o espaço tivesse se dobrado sobre si mesmo, e de repente eu estava em um lugar completamente novo. A luz ainda estava ali, mas não apenas ao meu redor. Ela era viva, presente em tudo, fluindo pelo próprio ar. Eu sentia o chão sob meus pés, mas não era como qualquer superfície que já havia pisado antes. Não era frio, nem rígido, nem inflexível. Pelo contrário, parecia acolhedor, como se aquele lugar inteiro estivesse em perfeita harmonia, respondendo à própria existência da vida. As cores ao meu redor eram diferentes de tudo o que já vi, não apenas mais vibrantes ou intensas, mas carregadas de uma beleza viva, pulsante, como se a própria essência daquele lugar fosse entrelaçada com a presença de Deus. Virei-me devagar, tentando absorver cada detalhe, e meu coração quase parou ao ver o que estava à minha frente. Havia jardins tão deslumbrantes, tão extraordinariamente perfeitos, que minha mente mal conseguia compreendê-los. As flores, de todas as cores imagináveis, algumas conhecidas, outras como nada que existisse na terra, desabrochavam em uma harmonia radiante. Suas pétalas pareciam brilhar por dentro, emanando uma luz suave. O perfume que se espalhava pelo ar tinha algo de divino, algo que tocava minha alma em sua profundidade mais íntima. As árvores se erguiam majestosas, com folhas que cintilavam, como se fossem mais do que apenas árvores. Elas faziam parte de algo maior, algo sagrado. Perto dali, um rio fluía, suas águas tão límpidas que pareciam feitas de luz dourada, refletindo a própria essência do céu. O som da correnteza não era apenas o murmúrio da água, era música, uma melodia viva, como se cada gota estivesse entrelaçada com a harmonia daquele lugar. Tudo ao meu redor existia em uma unidade perfeita, nada estava separado. Tudo estava conectado de um jeito que parecia mais real do que qualquer coisa que eu já havia experimentado antes. O céu acima de mim não era apenas azul, nem apenas vasto. Ele era vivo, mudava suavemente entre tons dourados, brancos e pastéis, como se fosse uma extensão da própria luz que preenchia todo aquele reino. Não havia sol, e ainda assim, tudo estava iluminado com um brilho perfeito. Não havia sombras, não havia escuridão, nada ali era imperfeito. Então, eu os vi. Havia pessoas por toda parte, mas o espaço não parecia lotado. Pelo contrário, tudo fluía em perfeita harmonia. Elas se moviam com alegria, com paz, com uma leveza que só poderia vir de uma liberdade completa e eterna. Seus rostos brilhavam, mas não apenas por causa da luz. O brilho vinha de dentro, de algo mais profundo, mais puro, algo que irradiava suas almas. Alguns caminhavam pelos jardins, outros estavam reunidos em pequenos grupos, conversando de um jeito que ia além das palavras. Eles não precisavam falar. A conexão entre eles era tão intensa, tão natural, que dispensava qualquer linguagem. E então, eles se viraram para mim. Naquele instante, eu os reconheci, todos, mesmo aqueles que nunca havia encontrado antes. Mesmo rostos que me eram desconhecidos pareciam familiares, como se sempre tivessem feito parte de mim. Ali, não havia separação, não havia barreiras entre as almas. Apenas uma união tão profunda que, pela primeira vez, eu compreendi o verdadeiro significado de pertencimento. Um por um, eles sorriram para mim. Mas não foi apenas um sorriso. Foi um acolhimento que eu senti não apenas na mente, mas na alma. Não eram necessários nomes ou apresentações. Eles me conheciam, e eu os conhecia. Porque ali, no reino dos céus, éramos todos família. Não por laços de sangue, mas pelo amor de Deus,
que conectava cada alma que havia se entregado a ele. Virei-me para Jesus. Meu coração estava tão cheio que parecia que poderia transbordar. Isso é, comecei a perguntar. Mas antes que eu terminasse a frase, ele assentiu com a cabeça. Esta é a casa do meu pai, disse ele. E eu senti a verdade de suas palavras ecoando dentro de mim. Uma certeza absoluta. Eu estava em casa. Lágrimas de pura alegria rolaram pelo meu rosto. Não eram de tristeza, nem de saudade. Eram lágrimas pela perfeição avassaladora daquilo que eu via, daquilo que eu sentia. Aquilo não era um sonho, não era uma ilusão, era real. A eternidade. O cumprimento de cada promessa que Deus já havia feito. Eu queria correr, explorar cada canto, abraçar aquelas pessoas, cair de joelhos em louvor. Mas antes que eu pudesse me mover, Jesus pousou sua mão suavemente sobre meu ombro. E num instante, tudo mudou novamente. Estávamos em outro lugar, ainda parte do céu, mas algo novo. Diante de mim, havia uma cidade grandiosa, diferente de qualquer coisa que eu já tinha visto. Os edifícios não eram feitos apenas de pedra ou vidro. Eram entrelaçados com luz, suas superfícies cintilando como se carregassem a própria presença de Deus. As ruas eram douradas, mas não brilhavam como ouro terreno. Eram belas de uma forma celestial, refletindo a glória do céu. Vi anjos. Seus corpos resplandeciam, movendo-se com propósito, cantando uma melodia que preenchia o ar. Não era apenas música, era adoração e alegria entrelaçadas, uma canção que ecoava não apenas pelo espaço, mas dentro de mim, como se o próprio tecido do céu fosse sustentado por louvor. A adoração nunca cessava. Tudo naquele lugar existia para glorificar aquele que criou todas as coisas. Jesus se virou para mim e disse: "Isto é o que preparei para aqueles que me amam." Suas palavras não eram apenas uma promessa, eram uma realidade, o cumprimento de algo tão verdadeiro que nada em toda a criação poderia mudá-lo. Mas, ao mesmo tempo, senti algo se agitar dentro de mim. Não era um desejo de deixar aquele lugar. Era uma inquietação, uma consciência de que ainda havia algo inacabado. Pensei em todos que ainda estavam na Terra, pessoas que nunca haviam visto o que eu vi, que não compreendiam a grandiosidade do que os esperava. Jesus percebeu esse pensamento atravessar minha mente e assentiu suavemente. Ainda há mais que preciso lhe mostrar. Mais uma vez, tudo ao nosso redor começou a mudar. Dessa vez, eu sabia que estava prestes a entender algo ainda maior. Ficar ali, ao lado de Jesus, cercada pela beleza do céu, era sentir uma paz mais profunda do que qualquer coisa que eu pudesse imaginar. O amor de Deus não era apenas algo que eu sentia. Ele fluía através de mim. Ele preenchia cada parte do meu ser de uma forma que nenhuma palavra humana poderia descrever. Eu queria permanecer ali para sempre. Queria me perder naquela presença, viver naquele lugar onde não havia dor, medo ou dúvida, onde existia apenas amor perfeito. Mas então, Jesus olhou para mim. Seu olhar era doce, repleto de ternura, mas havia algo mais, propósito. Naquele instante, compreendi que ele estava prestes a me mostrar algo importante, algo que eu não deveria entender apenas por mim mesma, mas por aqueles que ainda estavam na terra, ele falou. Mas não foi com palavras. Sua voz estava dentro de mim, preenchendo minha alma com uma compreensão que ia além da linguagem humana. Suas palavras não apenas entraram em minha mente, elas se tornaram parte de mim, como se a própria verdade estivesse sendo escrita no meu coração. "Você sempre conheceu o meu amor", ele disse, sua voz carregada de ternura. "Mas agora, você entenderá o quão profundo ele realmente é." E num instante, tudo ao nosso redor mudou. Não foi uma mudança brusca, não foi algo repentino ou assustador. Era como se um véu tivesse sido retirado, permitindo que eu enxergasse algo que sempre esteve ali, algo que eu estava prestes a compreender pela primeira vez. De repente, eu via além do que jamais imaginei. Não estava mais apenas no céu. Eu via através dos olhos de Deus. Vi cada alma na terra, cada uma conhecida, cada uma amada além do que se pode medir. Vi aqueles que estavam presos na dor, que carregavam sofrimentos impossíveis de suportar, que se sentiam esquecidos e sozinhos. Mas também vi que Deus nunca havia abandonado nenhum deles. Ele estava presente em cada instante, em cada clamor silencioso, em cada oração sussurrada na escuridão, mesmo quando não o sentiam, mesmo quando duvidavam dele, ele sempre esteve lá. Então, vi os momentos em que as pessoas escolheram se afastar dele, quando permitiram que a amargura tomasse o lugar do amor, quando viraram as costas para sua misericórdia. Mas seu amor nunca vacilou, ele continuava ali, esperando,
pronto para abraçá-los assim que decidissem voltar. Sua paciência era maior do que tudo que eu poderia imaginar. Ninguém estava fora do seu alcance. Ninguém estava verdadeiramente perdido, a menos que escolhesse estar. Jesus então me mostrou algo ainda mais profundo: o poder do perdão. Vi pessoas que carregavam rancor por anos, presas a uma dor que acreditavam ser grande demais para liberar. Mas vi também como a falta de perdão era como correntes invisíveis, segurando suas almas, impedindo-as de sentir a paz que Deus desejava dar-lhes. E vi o que acontecia quando alguém perdoava de verdade, não apenas com palavras, mas com o coração. Uma luz rompendo as correntes, uma libertação que vinha de dentro. O perdão não era apenas um presente para o outro, era a chave para deixar o amor de Deus preencher completamente o próprio coração. Muitos acreditam que não podem perdoar, disse Jesus, porque acham que isso significa justificar o que foi feito contra eles. Sua voz era suave, mas carregava uma verdade poderosa. Mas o verdadeiro perdão não é esquecer, é entregar a dor para mim. Quando soltam o fardo, sou eu quem carrega o peso por eles. Meus olhos se encheram de lágrimas. Eu compreendi. O perdão não era apenas sobre os outros, era sobre confiar que Deus poderia curar aquilo que foi quebrado. Então, a visão mudou novamente, e o que vi me atingiu no mais profundo da alma. Vi quanto tempo as pessoas desperdiçavam, não com descanso, não com coisas necessárias, mas com preocupações, medos e distrações sem sentido. Vi como passavam a vida correndo atrás de coisas sem valor eterno: dinheiro, status, a aprovação dos outros, prazeres passageiros que nunca preenchiam verdadeiramente suas almas. E o pior, vi quantos acreditavam que tinham tempo de sobra para se voltar a Deus, mas o tempo nunca chegava. Vi pessoas que planejavam buscá-lo um dia, que prometiam a si mesmas que iriam orar mais, ler mais, confiar mais, mas então o tempo acabou. Não porque Deus não lhes deu oportunidades, mas porque em suas escolhas diárias sempre havia algo que parecia mais importante do que ele. Vez após vez, vi pessoas acreditando que ainda tinham tempo, mas então o tempo se esgotava. Jesus me olhou, seus olhos estavam cheios de amor, mas também de tristeza. Eles acreditam que têm tempo, ele disse, mas não me buscam. As palavras dele pesaram sobre minha alma. Sempre acreditei na misericórdia de Deus, sempre confiei em sua paciência, mas agora eu via o perigo de adiar, de esperar, de viver como se o amanhã fosse garantido. Tantas pessoas tratavam sua fé como algo que poderiam resolver mais tarde, sem perceber que, mais tarde, nem sempre chega. Mas então, Jesus me mostrou algo que encheu meu coração de esperança. Vi pessoas que viveram vidas simples, pessoas que o mundo jamais notou, que nunca foram famosas, nem ricas, nem poderosas, mas que viveram com amor. Foram gentis quando ninguém estava olhando, deram sem esperar nada em troca. Oraram com sinceridade, mesmo quando se sentiam indignas ou distantes. Amaram a Deus nos momentos pequenos e invisíveis do dia a dia, e por isso, brilhavam mais no céu do que os mais celebrados na terra. Foi então que compreendi: Deus não mede como o mundo mede. Ele não olha para conquistas, nem para sucesso ou status. Ele olha para o coração, para o amor que oferecemos, para a confiança que depositamos nele, para a forma como tratamos os outros. Tudo o que importa no céu é tão diferente daquilo que as pessoas passam a vida perseguindo na terra. A fé não é apenas ritual, não é uma lista de obrigações a serem cumpridas. É relacionamento, é confiar, é caminhar com ele todos os dias, é entrega, é entender que ele sempre foi e sempre será o suficiente. Jesus olhou para mim mais uma vez. Seu olhar trazia urgência e um convite. Eles precisam parar de adiar sua fé, ele disse. Precisam viver para mim agora. E naquele momento eu soube. Eu precisava voltar. Não porque queria deixar o céu, não porque desejava retornar ao sofrimento do mundo, mas porque ainda havia tantos que não entendiam o que eu acabara de ver. E eu não poderia guardar essa verdade só para mim. Olhei para Jesus e soube exatamente o que ele estava me pedindo. Respirei fundo, embora ali eu não precisasse adiar. E com o coração tomado por um misto de saudade e propósito, sussurrei: Senhor, eu irei. No mesmo instante, tudo ao meu redor mudou novamente. Enquanto Jesus me guiava por aquela imensidão celestial, eu sentia algo que jamais havia experimentado antes. Cada alma naquele lugar estava conectada de uma forma indescritível. A atmosfera era plena, completa, sem vestígios de dor, arrependimento ou saudade. Não havia sombras do passado, nenhuma lembrança de sofrimento, apenas uma paz divina que preenchia tudo. À medida que caminhávamos,
Comecei a ver rostos que reconheci instantaneamente, antes mesmo de lembrar seus nomes. Familiares, irmãs do convento, mentores que me guiaram na fé. Mas havia algo diferente neles. Seus corpos, ainda familiares, agora eram luminosos, restaurados, completos de uma forma que ia além do entendimento humano. Aqueles que na terra eram frágeis, doentes ou marcados pelo tempo, agora brilhavam com uma vitalidade indescritível. A alegria que irradiavam não era apenas visível, era sentida. Vi amigos que haviam partido há muito tempo, pessoas por quem chorei, cuja ausência me pesou profundamente, mas ali não havia dor, apenas reencontro. Eles me saudaram, mas sem palavras. Era algo maior do que a linguagem humana poderia expressar. Era uma conexão direta, alma com alma. Pude sentir a alegria deles, o amor, a acolhida. Não havia distância, não havia tempo separando-nos. Estávamos juntos da forma como Deus sempre desejou que estivéssemos. Mas o que mais me surpreendeu foram os rostos que eu nunca esperei ver ali. Pessoas por quem eu havia orado, pessoas cujas vidas pareciam perdidas em dor, sofrimento ou caminhos errados. E, no entanto, lá estavam elas, curadas, inteiras, vivendo na presença de Deus. Algumas tinham passado por grandes provações na terra. Seus caminhos foram marcados por desafios, dor e tribulação. Mas agora, todo o sofrimento havia sido transformado, redimido pela presença daquele que jamais as abandonou. Meu coração transbordava diante do que via. Eu precisava entender como isso era possível. Como pessoas que haviam sofrido tanto agora estavam completamente restauradas. Como seus corações estavam livres de tudo o que um dia os machucou. Virei-me para Jesus, buscando respostas. Ele me olhou com o mesmo amor imensurável que senti desde o momento em que cheguei ali. Toda alma que me busca me encontra, ele disse. Nenhuma dessas pessoas foi esquecida. Nenhuma dor passou despercebida. Nenhuma lágrima foi ignorada. E agora, elas vivem na plenitude do meu amor. Naquele instante, eu compreendi. Eu sempre acreditei nisso. Sempre soube, em teoria, que Deus nunca abandona seu povo. Mas naquele momento, entendi essa verdade de um jeito que jamais havia compreendido antes. Ele nunca os deixou sozinhos, nem mesmo na dor, nem mesmo na fraqueza. Ele esteve presente em cada luta, caminhando ao lado deles nos momentos de maior desespero, transformando até o sofrimento em algo sagrado, carregado de propósito. E agora, eles estavam livres. Enquanto avançávamos por aquele lugar, comecei a perceber algo ainda mais grandioso. Eu via rostos que nunca havia encontrado antes. Mas, de alguma forma, eu os conhecia. Ali, não havia necessidade de apresentações. Não existia aquela barreira entre estranhos. Eles eram minha família. Não pelos laços da terra, mas por algo muito maior. A unidade eterna do reino de Deus. Era como se cada pessoa ali carregasse dentro de si uma parte da história divina. Cada uma era um testemunho do amor infinito e da misericórdia de Deus. Foi então que compreendi algo profundamente diferente daquilo que eu havia vivido na terra. No céu, não havia separações, nenhuma divisão imposta pelo mundo, nenhuma linha entre ricos e pobres, entre fortes e fracos, entre instruídos e iletrados. Ali, só existia amor, pertencimento, unidade em Cristo. Cada alma ali havia sido completamente envolvida pela misericórdia de Deus. E isso era tudo o que importava. Meus olhos se encheram de lágrimas ao perceber o contraste com o mundo que eu havia deixado para trás. Na Terra, as pessoas se separam por tão pouco, vivem em conflito, presas a divisões e desentendimentos. Mas ali, nada disso tinha significado. O que realmente importava era o coração, as escolhas feitas para amar, para confiar, para se entregar à vontade de Deus, mesmo quando essa entrega não foi perfeita. Pensei em todas as vezes que imaginei o céu enquanto ainda estava viva. Sempre o vi como um lugar de descanso, de paz, de reencontro com aqueles que partiram antes de mim. Mas era muito mais do que isso. Não era apenas um lugar. Era uma realidade. O cumprimento de tudo o que sempre foi prometido.
a plenitude que jamais poderia ser completamente compreendida por uma perspectiva terrena. Não era apenas sobre o que se ganhava, era sobre o que, finalmente, se tornava inteiro. Jesus se virou para mim mais uma vez. Seu olhar trazia tanto conforto quanto um desafio silencioso. "Você vê agora?" Ele perguntou. E eu vi. Vi que o céu não era uma recompensa no sentido que tantas pessoas imaginavam. Era algo muito maior. O céu não era uma recompensa no sentido comum da palavra. Era um retorno ao lar. O lugar onde toda alma que realmente buscou a Deus finalmente encontrava descanso. Não porque tivesse merecido, mas porque o amor de Deus havia tornado isso possível. Cada pessoa ali não estava lá por causa de sua perfeição. Estavam ali por causa da graça de Deus. Não porque viveram sem falhas, mas porque mesmo em suas imperfeições, estenderam as mãos para Ele. Então compreendi. O céu não era um destino distante. Não era algo para ser pensado apenas no fim da vida. Era a realidade para a qual todos nós fomos criados. O cumprimento de tudo o que Deus sempre desejou para nós. Jesus deu um passo à frente, e sem hesitar, eu o segui. Agora, eu caminhava sem dúvidas, sem perguntas. Caminhava com compreensão, com a certeza de que tudo o que eu sempre busquei, tudo pelo que eu tinha fé, sempre me levou a este momento. Mas quando pensei que minha jornada ali estava chegando ao fim, Jesus me olhou com ternura e propósito, e eu soube. Ainda havia algo que ele precisava me mostrar. O cenário ao meu redor começou a mudar mais uma vez. Senti que algo novo estava prestes a ser revelado. E percebi que tudo o que eu havia visto até agora era apenas parte da revelação que Jesus queria que eu levasse ao mundo. Fiquei ali, diante dele, cercada pela glória do céu, sentindo o calor do seu amor. A paz perfeita que preenchia cada parte do meu ser. Nunca, em toda a minha existência, eu tinha experimentado uma sensação tão completa, tão verdadeira. Cada pergunta que um dia carreguei havia sido respondida sem palavras. Cada anseio que já tive foi saciado de uma forma que eu jamais poderia ter imaginado na Terra. Não havia dúvida alguma dentro de mim. Aquele era o meu lugar, aquele era o meu lar. Virei-me para Jesus, o coração transbordando de gratidão, de alegria, do amor mais profundo que eu já havia conhecido. Eu queria ficar. Queria permanecer em sua presença para sempre. Não havia nada que eu desejasse mais do que estar ali, onde não existia dor, medo ou sofrimento. Apenas Ele. Mas então, algo mudou. Jesus continuava me olhando com o mesmo amor, mas agora havia algo mais em sua expressão. Propósito. Senti antes mesmo que Ele falasse. Um peso suave se instalou no meu coração. Uma certeza silenciosa de que algo ainda não estava completo. "Você precisa voltar", Ele disse suavemente. Foram apenas 3 palavras, mas elas atingiram minha alma com uma força que eu não esperava. Senti como se meu coração tivesse parado, não por medo, mas por um desejo profundo, intenso. Eu não queria ir. Como poderia? Como poderia deixar tudo isso? Deixá-lo? Deixar o lugar que minha alma sempre ansiou encontrar? Meu coração apertou. Eu queria ficar. Minha alma ansiava por isso desde sempre. Balancei a cabeça levemente, não em recusa, mas em uma confusão desesperada. "Senhor", sussurrei. "Eu não entendo." Seus olhos estavam cheios de ternura, mas também de urgência. "Muitos precisam ouvir o que você viu", ele disse. "Muitos estão perdidos. Muitos não compreendem o meu amor. Muitos se esqueceram de que estou chamando-os de volta para casa." Senti o peso das suas palavras pressionando minha alma. Eu mesma havia visto. Vi como as pessoas na Terra viviam distraídas, sobrecarregadas pelo medo, presas a coisas que não tinham valor eterno. Vi como hesitavam na fé, como adiavam a busca por Deus, como deixavam a dúvida roubar o tempo que lhes havia sido dado. Vi aqueles que nunca o conheceram, aqueles que se sentiam sozinhos, esquecidos, indignos de amor. Eu sabia que ele estava certo, mas ainda assim, meu coração doía só de pensar em partir. "Senhor", repeti, com a voz trêmula, "eu quero ficar." Então, ele estendeu as mãos e segurou as minhas com delicadeza. No instante em que seu toque encontrou o meu, um profundo sentimento de paz tomou conta de mim. Mas não era uma paz passiva, era uma paz cheia de propósito, de certeza, de um chamado maior do que meus próprios desejos. "Você voltará", ele disse, "mas não será a mesma." Eu não compreendi de imediato. Tinha certeza de que meu tempo na Terra havia acabado. Meu corpo estava frágil.
consumido pela doença. Como eu poderia voltar? Mas Jesus sabia o que eu estava pensando antes mesmo que eu pudesse falar. Você será curada, ele afirmou. Não apenas no corpo, mas na alma. Você voltará, não porque estou te mandando embora, mas porque sua missão ainda não terminou. Olhei em seus olhos, buscando algo, talvez uma garantia, talvez força, talvez a coragem necessária para aceitar o que ele estava me pedindo. E então compreendi, desde o momento em que entreguei minha vida a Deus, desde o instante em que fiz meus votos, desde a primeira oração que sussurrei ainda criança, eu sempre fui dele. E agora, ele estava pedindo que eu confiasse nele mais uma vez. Ele poderia simplesmente ter me enviado de volta, poderia ter ordenado, e eu não teria escolha. Mas ele não fez isso. Ele estava me pedindo. Você escolhe ir? A voz de Jesus era suave, mas carregada de propósito. Fechei os olhos por um instante. Deixei que a sensação do céu me envolvesse uma última vez. O calor daquele lugar, a presença das almas ao meu redor, o amor indescritível que preenchia tudo. Então, abri os olhos e encarei Jesus. Lágrimas rolavam pelo meu rosto quando sussurrei: Senhor, eu irei. Ele sorriu, mas era um sorriso carregado de algo mais profundo, alegria e também tristeza. Como se entendesse que depois de ter conhecido o céu, meu coração sempre ansiaria por ele. Mas havia outra coisa no seu olhar. Uma promessa. Você estará comigo novamente, ele disse, com uma certeza inabalável. E quando seu trabalho estiver completo, eu a receberei de volta ao lar. Suas palavras penetraram minha alma e, de alguma forma, me deram uma força que eu nem sabia que possuía. Assenti com a cabeça, mesmo sentindo o peso do que estava acontecendo. Eu confio em ti, sussurrei. Sempre. Então, tudo ao meu redor começou a mudar. A luz que me cercava ficou ainda mais intensa, envolveu-me como um abraço suave, e num instante, fui puxada para longe do céu, mas a paz permaneceu. Agora, ela trazia um senso de urgência, um chamado. A luz ao meu redor brilhou como nunca antes, e no último instante, ouvi sua voz ecoar dentro de mim. Vá e conte a eles. Então tudo se apagou. A sensação de ser puxada para fora do céu era indescritível. Não era doloroso, nem assustador, mas era intenso. Era como se cada fibra da minha alma estivesse sendo atraída de volta, para algo inacabado, algo que me esperava. Eu já não tinha dúvidas. Minha decisão havia sido tomada no momento em que disse a Jesus que voltaria. E agora, eu estava retornando. Mesmo enquanto me afastava daquela luz divina, ainda podia sentir a presença do céu em mim, como se ele tivesse deixado sua marca. Uma certeza de que eu jamais esqueceria. Não sabia como seria estar de volta ao meu corpo. Como seria retornar a um mundo de dor e limitações. Mas eu confiava nele, completamente. Então, de repente, inesperadamente, minha respiração voltou com força. Meus pulmões se encheram de ar. Meu peito se expandiu. A vida voltou a pulsar em minhas veias. Foi avassalador. Meu corpo tremia enquanto eu tentava entender onde estava. Ouvi vozes ao meu redor. Gritos de surpresa, espanto. A luz do céu ainda dançava atrás dos meus olhos. Mas agora, eu estava no meu quarto, rodeada pelas minhas irmãs do convento. Elas estavam orando por mim. Ainda podia ouvir os sussurros das Ave-Marias, os soluços de luto que, num instante, se transformaram em exclamações de assombro. Senti suas mãos sobre mim. Eu havia voltado. Senti mãos tocarem meus braços, minha testa, como se precisassem sentir minha pele para acreditar que eu realmente estava ali. Irmã Maria, uma delas sussurrou com a voz embargada. Você está acordada? Virei a cabeça lentamente e vi seus rostos. Mistura de alegria e incredulidade. Elas esperavam que eu partisse em paz, que eu simplesmente deslizasse deste mundo para os braços de Deus. Mas ao invés disso, eu estava viva, respirando, acordada de um jeito que nunca estive antes. Sentei-me. Meu corpo respondeu sem esforço algum, e foi então que percebi. Não havia dor. A agonia que me consumia há meses. A fraqueza insuportável. O desgaste lento que havia tornado até o menor movimento impossível. Tudo isso desaparecera. Levei a mão ao peito onde antes sentia o peso da doença. Mas não havia mais nada. Nenhuma opressão. Nenhum vestígio de enfermidade. Apenas força. Vida. Lágrimas escorreram pelo meu rosto. Mas não eram de medo. Nem de dor. Eram de puro assombro. As outras irmãs me olhavam. As mãos cobrindo a boca. Os olhos tomados pela emoção. Irmã Agnes estendeu a mão hesitante. Como se temesse que eu desaparecesse no instante em que me tocasse. Maria, como isso é possível? Eu tentei falar. Mas como poderia explicar?
Como colocar em palavras humanas a glória que eu havia testemunhado, o amor no qual eu havia estado mergulhada, a verdade que fora gravada em minha alma, antes mesmo que eu tentasse? As portas se abriram com força. Os médicos entraram às pressas. O choque era evidente em seus rostos no instante em que me viram. Horas atrás, eu estava morrendo, meu corpo cedendo ao avanço da doença. Eles já haviam instruído as irmãs a se prepararem para o inevitável. E, no entanto, ali estava eu, viva, forte, inteira. Um dos médicos, aquele que me tratava há meses, congelou no lugar, a boca entreaberta, atônito. Ele havia me visto no meu estado mais frágil. Ele mesmo havia dito às irmãs que eu não duraria muito mais. Isso não é possível, murmurou, balançando a cabeça como se tentasse despertar de um sonho. Deu um passo à frente, puxando o estetoscópio com as mãos trêmulas. Pressionou-o contra meu peito, e naquele instante, eu soube. Eles jamais conseguiriam explicar. O médico franziu a testa, enquanto ouvia atentamente. Depois, verificou meu pulso, meus reflexos, minha respiração. Por um momento, ele ficou em silêncio. Então, virou-se para os outros médicos. Ela está completamente normal. A sala inteira prendeu a respiração. Sem sinais de fraqueza, Ele parou no meio da frase. Seus olhos se arregalaram. O tumor desapareceu. O silêncio tomou conta do ambiente. As freiras entreolharam-se, as mãos entrelaçadas, os olhares indo de mim para os médicos, tentando entender o impossível, até que uma delas, com a voz trêmula, sussurrou: um milagre. As palavras me atingiram em cheio. Sim, era um milagre. Mas eu já sabia disso. Eu estive com Jesus. Estive diante daquele que cura todas as feridas, que restaura todas as coisas. E agora, eu havia voltado, não porque minha vida na Terra deveria durar mais tempo, mas porque eu tinha uma missão a cumprir. Respirei fundo, sentindo o peso daquela verdade se firmar dentro de mim. Eu preciso contar algo a vocês, disse, minha voz mais firme do que eu esperava. O ambiente ficou em silêncio absoluto. Todos os olhares voltaram-se para mim. Eu estive com ele, continuei. Eu estive no céu, vi o reino que ele preparou para nós, e falei com Jesus. Um arrepio percorreu a sala. Algumas das freiras mais jovens levaram as mãos ao peito, os olhos arregalados de admiração. As mais velhas, aquelas que passaram a vida inteira em oração e fé, apenas assentiram, seus rostos refletindo uma compreensão silenciosa. Elas sempre souberam que o céu era real, mas agora tinham a confirmação de alguém que esteve lá. Um dos médicos, um homem que sempre demonstrara ceticismo quanto à fé, deu um passo à frente. Sua voz saiu quase num sussurro. Você viu Jesus? Olhei nos olhos dele e afirmei com convicção: sim. E ele me enviou de volta por uma razão. A atmosfera no quarto parecia carregada, como se algo divino pairasse ali. O que ele disse? Outra irmã perguntou, quase sem fôlego. Meus olhos percorreram cada rosto ao meu redor. Meu coração batia acelerado. Não por medo, mas pela urgência da mensagem que eu precisava transmitir. Eu sabia que a partir daquele instante, minha vida nunca mais seria a mesma. Eu não havia sido trazida de volta apenas para viver, mas para falar, para testemunhar, para compartilhar a verdade do que vi. Jesus não apenas restaurou meu corpo, ele me deu uma missão, e agora era hora de cumpri-la. No início, ninguém conseguia acreditar no que havia acontecido. O fato de eu estar viva já era algo incompreensível. Os médicos não tinham explicação para minha cura. As irmãs do convento ainda tentavam absorver o que presenciaram. E antes que percebêssemos, a notícia começou a se espalhar. Pessoas começaram a vir, não apenas do convento, mas de igrejas vizinhas, da comunidade, até mesmo desconhecidos que ouviram falar da mulher que havia morrido e voltado completamente curada. Eles tinham perguntas. Como é o céu? O que Jesus disse? Como foi estar na presença dele? E eu contei tudo. Falei sobre o amor que preenche cada canto do céu. Um amor mais profundo do que qualquer coisa que possamos sentir na terra. Descrevi a luz, a beleza, a unidade perfeita, onde não há divisões, nem tristeza, nem arrependimentos. Apenas a plenitude de estar com Deus. Falei sobre as almas que vi, aquelas que sofreram na vida, mas que agora estavam livres, radiantes, aquelas que viveram com fé, que confiaram na misericórdia de Deus, mesmo quando se sentiam indignas. Mas, acima de tudo,
Compartilhei a mensagem de Jesus. Fé não é apenas acreditar que Deus existe, é escolher viver para Ele, todos os dias. Jesus me mostrou quantas pessoas vivem distraídas, presas a preocupações, a coisas materiais, a problemas passageiros. Dizem que um dia buscarão a Deus, que vão orar mais, confiar mais, amar mais, mas sempre acham que tem tempo. E, no entanto, o tempo nunca é garantido. Ninguém sabe se terá mais um dia, mais uma hora, mais um momento. Jesus me enviou de volta porque ainda há muitos que estão perdidos. Muitos que não entendem que o momento de buscá-lo é agora. Alguns acreditaram em mim imediatamente. Vi isso em seus olhos, na forma como me ouviam, encantados, despertando para a verdade do que eu dizia. Alguns caíram de joelhos, chorando, com a fé renovada. Outros me disseram que estavam afastados de Deus, que haviam duvidado, mas agora sabiam que Ele é real, mas nem todos aceitaram. Havia os céticos, os que diziam que era delírio, um sonho, uma ilusão da mente. Alguns tentaram me convencer de que tudo não passava de um truque da mente. Disseram que perto da morte, o cérebro cria ilusões, que o que vi não era real. Outros foram além, sugeriram que eu me calasse, que as pessoas pensariam que eu estava imaginando coisas. Mas como eu poderia me silenciar? Eu fui enviada de volta com um propósito, e não poderia ignorá-lo só porque alguns se recusavam a ouvir. Então, eu disse exatamente o que Jesus me pediu para dizer ao mundo. A vida na terra é passageira, mas o céu é eterno. Seu trabalho, seu dinheiro, sua reputação, suas posses, nada disso terá valor na eternidade. O que realmente importa é o seu coração. Você realmente busca a Deus? Você realmente o ama? Você vive cada dia como alguém que pertence a Ele? E então, fiz a pergunta que Jesus colocou no meu coração. Uma pergunta que ecoaria em minha alma pelo resto dos meus dias. Você está vivendo para Deus? Ou está esperando pelo momento certo? Porque o momento certo pode nunca chegar. Vi como essa pergunta atingia as pessoas. Algumas choravam, percebendo que passaram a vida adiando sua fé, sempre achando que buscariam a Deus mais tarde, quando tivessem mais tempo, quando fossem mais velhos, quando terminassem de correr atrás das coisas do mundo. Outros desviavam o olhar, desconfortáveis, sem querer encarar a verdade. Mas eu sabia que essa era a razão pela qual havia voltado. Jesus não me curou para que eu simplesmente retomasse minha antiga vida. Ele me deu um propósito, um fogo novo no coração, uma responsabilidade. Compartilhar o que vi para que aqueles que ainda estavam perdidos pudessem enxergar, antes que fosse tarde demais. Então, falei onde quer que tivesse oportunidade, em igrejas, em encontros, com estranhos que se aproximavam para ouvir minha história. Alguns ouviram, outros ignoraram, mas eu nunca parei. Porque, se ao menos uma alma voltasse para Deus por causa do meu testemunho, então, tudo teria valido a pena. Dediquei o resto dos meus dias espalhando a mensagem de Jesus, e orava para que aqueles que me escutassem não esperassem até a morte para compreender o que eu vi. Orava para que escolhessem a Deus agora, hoje, enquanto ainda havia tempo. Eu sabia que um dia meu tempo na terra realmente chegaria ao fim, mas já não temia a morte, porque eu sabia o que me esperava. Sabia que, quando desse meu último suspiro, Jesus estaria lá, assim como esteve antes. Sabia que o céu era real, que seu amor era maior do que qualquer coisa que pudéssemos compreender, e que nosso verdadeiro lar não é neste mundo, mas nele. E agora, eu pergunto a você, você está vivendo para Deus ou está esperando pelo momento certo? Porque o momento certo pode nunca chegar.